Vamos lá, então. Vocês me escutam bem? A tela está ok, né? Sim, tela tá ok. Estamos te escutando bem, sim. Perfeito. Vamos em frente, então. Então, a nossa aula hoje, dando sequência ao cronograma de aulas, é sobre adenocarcinoma gástrico. Eu já dei essa aula no ano passado, né? Eu modifiquei ela, atualizei ela um pouco. E é muito bom porque eu gosto do tema e, desde já, a gente agradece a presença de todos os preceptores, em especial o Dr. Weston, que está orientando essa apresentação. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco menos da parte inicial, aqui vou ser um pouco mais objetivo na parte inicial e vou procurar ser um pouco mais detalhista na parte de tratamento, que acho que é o que mais nos interessa, né? Então, começando com um pouquinho de epidemiologia, o adenocarcinoma gástrico tem uma incidência de 16,02 casos novos em homens e 9,15 casos novos em mulheres, isso para cada 100 mil habitantes na região sul, então, contabilizando Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso são dados atualizados do INCA, né? No Brasil, então, é a quarta neoplasia mais frequente nos homens e a sexta neoplasia mais frequente nas mulheres, com uma incidência que tem uma tendência ao decréscimo, isso no mundo todo, e tem algumas explicações para isso. A própria melhoria do sistema de saneamento básico no mundo, então, nas últimas décadas, a população mais carente também passou a ter acesso a refrigeradores em casa, então, podendo refrigerar melhor a sua alimentação. Isso permitiu que os alimentos não fossem conservados em sal, por exemplo, e esse é um fator de risco conhecido, né? A própria melhoria nos hábitos de alimentação da população, então, isso também foi um fator que colaborou, né, para essa tendência a uma diminuição da incidência. E, claro, o tratamento do H. pylori, que é um conhecido fator de risco para a neoplasia gástrica, né? Então, uma neoplasia ainda frequente no nosso meio e com uma tendência ao decréscimo no Brasil e no mundo por vários fatores, como os explicitados aqui, né? Falando um pouco da histopatologia do adenocarcinoma gástrico, então, o adenocarcinoma ele representa 90 a 95% das neoplasias gástricas. A gente vai falar hoje só sobre adenocarcinoma, então eu não vou abordar outras neoplasias gástricas, como os tumores neuroendócrinos, os gistes, né, que vão ser abordados em aula à parte. Então, do ponto de vista histopatológico, os adenocarcinomas do estômago se dividem, de acordo com a conhecida classificação de Lohan ou Lauren, nos subtipos intestinal e subtipo difuso, né? E eles têm diferenças prognósticas e diferenças clínicas importantes para a gente conhecer também. Então, de maneira bem objetiva, começando com o subtipo intestinal, muito mais frequente em indivíduos de maior idade, indivíduos idosos. No subtipo intestinal, a gente tem a conhecida carcinogênese de desenvolvimento da neoplasia, que é a sequência metaplasia, displasia de baixo grau, displasia de alto grau ou carcinoma in situ e a neoplasia ou carcinoma invasivo. Então, no subtipo intestinal, isso é muito bem documentado, essa carcinogênese típica da neoplasia. A infecção pelo H. pylori é um conhecido fator de risco, que aumenta em até 6 vezes o risco de adenocarcinoma do subtipo intestinal, né? Além de outros fatores de risco, como dieta rica em sal e conservantes, pobre em frutas e vegetais, o tabagismo, história de gastrectomia prévia, história de anemia perniciosa e também algumas fontes citadas o grupo sanguíneo A como um fator de risco conhecido. Ainda temos o subtipo difuso, né? Então, agora outra característica clínica e também prognóstico, então muito mais comum o subtipo difuso em indivíduos jovens, né? Não há aqui uma lesão precursora descrita, então, embora o Helicobacter pylori também seja fator de risco para o subtipo difuso, não há aqui no subtipo difuso aquela carcinogênese bem documentada, com a sequência metaplasia, displasia, neoplasia. Aqui no subtipo difuso, o que parece haver é uma perda precoce da adesão celular com alteração da integridade do epitélio, que leva, então, à manifestação da neoplasia. E o subtipo difuso é importante a gente lembrar que traz como característica a célula em anel de Synnet. Então, célula em anel de Synnet se refere ao subtipo difuso, né? E aqui no lado a gente tem a fotografia da lâmina evidenciando a célula em anel de Synnet, então. Então, subtipo intestinal mais comum em indivíduos idosos, subtipo difuso mais comum em indivíduos jovens, subtipo intestinal a carcinogênese bem conhecida, metaplasia, displasia, neoplasia, e o subtipo difuso, embora tenha relação com a H. pylori, não tem essa carcinogênese tão clara, né?
A gente fala um pouquinho sobre genética. São inúmeros os marcadores genéticos, né, que a gente tem na neoplasia gástrica. E sempre que eu leio assim alguma coisa sobre genética em neoplasia, a impressão que eu tenho é que é muita informação, né, e que a gente acaba não conseguindo objetivar o porquê que aquilo é importante e como é que a gente consegue relacionar aquele monte de marcador com a nossa prática clínica. Então, o que eu trouxe aqui de genética são 3 marcadores que eu julguei mais importante e que eu vou tentar trazer a relação, como é que a gente pode usar eles na nossa prática clínica, porque é isso que faz a diferença, né? Então, o primeiro marcador que eu trago é o CDH1, que é uma mutação germinativa que codifica a proteína da E-caderina e está relacionada a essa síndrome que é chamada de síndrome do câncer gástrico difuso hereditário, né? Que se caracteriza por 2 ou mais casos de câncer gástrico do subtipo difuso em parente de primeiro ou segundo grau, sendo que pelo menos um deles tem que ter diagnosticado a neoplasia antes dos 50 anos, ou 3 ou mais casos de câncer gástrico difuso em parente de primeiro ou segundo grau, e aí independentemente da idade. Qual é a importância de saber que essa mutação existe? A importância é porque, uma vez que essa mutação existe, ela está relacionada à síndrome do câncer hereditário difuso de estômago, a gente tem indicação de gastrectomia profilática ao diagnóstico, claro que não ao diagnóstico da neoplasia, ao diagnóstico da síndrome. Então, em alguns serviços, isso significa indicação de gastrectomia profilática. Fez o diagnóstico da síndrome de câncer gástrico difuso hereditário, submete o paciente à gastrectomia e, claro, ao aconselhamento genético, né? Então, essa é a importância dessa mutação germinativa, a mutação do CDH1. Outra mutação genética importante que eu trago aqui é a mutação do MLH1, é um grupo de proteínas de reparo de DNA. É a principal causa de instabilidade microsatélite na neoplasia gástrica e está mais associada ao subtipo intestinal de Lohan, né? É importante a gente conhecê-la porque ela está associada a uma menor incidência de metástase linfonodal e também a uma melhor sobrevida. Então, mutação MLH1, menor incidência de metástase linfonodal e melhor sobrevida. Eu cito ainda aqui a mutação do HER2, que é uma mutação associada à neoplasia de corpo gástrico, mas também a de tumores da junção esôfago-gástrico, né? E a importância da mutação do HER2 é porque, uma vez diagnosticada essa mutação, a gente tem a chance de tratar o paciente com drogas que agem como terapia-alvo. E o exemplo aqui é o trastuzumab. Então, eu trago aqui o Toga-Trial. Una ensalada de papa. Acho que alguém está com o microfone ligado. Stefano, acho que está com o microfone ligado e a professora Angélica também. Não, mas ele está... Não, ele está desligado agora. Ok. Acho que alguém mais com o microfone, mas eu vou dar sequência aqui. Então, a mutação no HER2, a importância é essa, porque a gente sabe que, evidenciada essa mutação, a gente tem a chance de submeter o paciente, em casos selecionados, ao protocolo de tratamento com o uso de trastuzumab, né? O trabalho aqui, o Toga-Trial, mostrou um hazard ratio de 0,74 no intervalo de confiança que não ultrapassa a unidade, um P que foi estatisticamente significativo. Então, essa é a importância clínica de conhecer a mutação do HER2. Tá? Bom, falado de genética, a gente entra na parte de diagnóstico, é mais fácil, né, para a gente, essa parte que está adaptada. A clínica do paciente com neoplasia gástrica é muito simples, assim, então é um paciente que tem, eventualmente, perda de peso, náuseas, vômitos, anorexia, são sintomas não específicos, né? E, claro, na doença avançada, o paciente pode evoluir com obstrução, sangramento, ou mesmo linfonodomegalia, como, por exemplo, o linfonodo de Virchow, na supraclavicular esquerda, que a gente já conhece bem. A endoscopia digestiva alta com biópsia, então, como a gente sabe, é o principal método diagnóstico, e é importante que o endoscopista nos diga o tamanho da lesão, a extensão da lesão, a infiltração da lesão e a distância dessa lesão da transição esôfago-gástrica e do pilório para que a gente possa programar o melhor tipo de abordagem cirúrgica, né? É importante também ao diagnóstico que a gente solicite os marcadores tumorais, então aqui os 3 principais, CA199, o CEA e o CA72.4, que devem ser solicitados ao diagnóstico, embora eles não tenham um valor diagnóstico, mas sim apresentam um valor prognóstico, um valor para segmento do paciente, né? Então, o CA199, o CEA e o CA72.4.
Então, nosso principal método diagnóstico é a endoscopia. E do ponto de vista endoscópico, tem duas principais classificações assim, da neoplasia gástrica, que classificam a neoplasia gástrica da visão do endoscopista, do ponto de vista macroscópico na visão do endoscopista. Então, a primeira classificação é a classificação da Sociedade Japonesa de Endoscopia Digestiva. Ela é mais usada na avaliação do tumor gástrico precoce, como a gente vai ver na parte de tratamento na sequência. E ela divide a neoplasia gástrica nos subtipos 1, que é o tipo protruso, né, polipoide, o tipo 2, que é o tipo superficial elevado, o tipo 2B, que é o tipo superficial plano, o tipo 2C, que é o tipo superficial com uma pequena escavação central, e o tipo 3, que é o tipo escavado ou ulcerado. Então, essa é a classificação da Sociedade Japonesa de Endoscopia Digestiva. E a gente tem também a clássica classificação conhecida, né, classificação de Borman, então, que classifica a neoplasia gástrica em tipo 1, que é essa lesão polipoide, protruída, o subtipo 2, que é a lesão ulcerativa, o subtipo 3, que mescla um padrão infiltrativo com um padrão ulcerativo, e o subtipo 4, que é uma lesão predominantemente infiltrativo, que a gente chama de, quando acomete todo o estômago, limite plástica. Então, na figura aqui um exemplo de uma lesão classificada como Borman 3. E aqui no exemplo da macroscopia do transoperatório, essa é uma cirurgia que a gente fez com a equipe do Dr. Weston, então adenocarcinoma de corpo gástrico, na macroscopia já tinha sido evidenciada uma lesão Borman 3, e a avaliação macroscópica transoperatória confirmou, então, o achado endoscópico. Bom, feito o diagnóstico, a gente vai estadiar o nosso paciente. E o principal método de estadiamento, então, como a gente sabe, é a tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve, né, com contraste, que vão ser solicitados, obviamente, uma vez feito o diagnóstico com endoscopia. Então, tórax e abdômen total é o nosso principal método de estadiamento, né? Existem outros exames que a gente solicita que podem complementar a nossa conduta aqui no estadiamento, como, por exemplo, o PET-CT e a ressonância magnética, mas que não devem ser usados, não há motivo para serem usados de maneira rotineira no estadiamento, né? Então, a gente usa o PET-CT, por exemplo, para exclusão ou confirmação de doença sistêmica, né? E a ressonância magnética para avaliação de diagnóstico, por exemplo, para diagnóstico diferencial de lesões hepáticas, que podem significar uma metástase de uma neoplasia gástrica, eventualmente, ou lesões intramurais no estômago, que pode ter um diagnóstico também diferencial feito pela ressonância magnética, né? O uso da endoscopia, né, é uma possibilidade diagnóstica que a gente pode lançar a mão também. Não deve também ser solicitado de maneira rotineira, mas tem um valor na avaliação do tumor gástrico precoce, né, a ecoendoscopia. A videolaparoscopia diagnóstica é outra ferramenta importante no estadiamento. A gente sabe que ela altera a terapêutica cirúrgica ou neoadjuvante em até 20% dos casos, né? Então, 1/5 dos pacientes vão ter a sua conduta afetada pela realização da videolaparoscopia diagnóstica. O segundo consenso brasileiro de câncer gástrico, da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, nos sugere que a gente use a videolaparoscopia caso haja dúvida de carcinomatose ATC ou no intuito de planejar o tratamento multimodal. Sempre que for realizada a videolaparoscopia diagnóstica, a gente vai realizar o lavado peritoneal para evidenciar ou não disseminação por citologia do adenocarcinoma gástrico. Tá? Então, o principal método de estadiamento, tomografia, a gente lança a mão de PET e ressonância em casos selecionados, posso lançar a mão da ecoeda no tumor gástrico precoce e, preferencialmente, sempre realizar a videolaparoscopia diagnóstica, ela muda a nossa conduta em até 20% dos casos, sempre associada ao lavado peritoneal diagnóstico, né? Rapidamente, aqui a gente vai falar de estadiamento. Então, a gente usa, como para outras neoplasias, a 8ª edição da JCC, né? A gente relembra aqui que o tumor T1A é o tumor que invade até a muscular da mucosa, o tumor T1B é aquele que invade até a submucosa, o tumor T2 é aquele que invade a muscular própria, o tumor T3 é aquele que invade a subserosa, o T4A invade o peritônio visceral e o T4B invade órgãos adjacentes. Eu trouxe essa figura aqui que é do próprio manual aí da JCC, é uma coisa bastante auto-intuitiva, assim, mas acho que vale a pena lembrar. O duodeno sendo um órgão contínuo ao estômago, né? Se a gente tem uma neoplasia gástrica na transição antro-piloro, por exemplo, e essa neoplasia se segue adiante no duodeno, sem ultrapassar a serosa do estômago, essa neoplasia continua sendo uma lesão T3, né? Porque o duodeno é um órgão contínuo ao estômago. Então, mesmo que ela, entre aspas, invada um órgão adjacente, esse órgão adjacente é contínuo ao estômago, ao duodeno,
Então, isso não classifica a lesão como sendo um T4, não é um órgão adjacente, como, por exemplo, é o fígado. Né? Essa lesão continua sendo caracterizada como uma lesão T3. Achei um detalhe interessante em trazer e fica aí no lado a figura direto do manual do JCC. Estadiamento N, a gente vai ver quando a gente falar de linfadenectomia, então não vou nem descrever a tabela agora para a gente não ficar repetitivo. E a categoria M, M0, ausência de metástase, e M1 com metástase à distância. Muito bem, então a gente entra agora na parte de tratamento. O tratamento da neoplasia gástrica é multifacetado, né, é multimodal, então a gente pode lançar mão, em casos selecionados, de tratamento endoscópico, a gente pode lançar mão de tratamento cirúrgico, seja ele curativo ou eventualmente paliativo, e de quimio e radioterapia associadas ou não, em neoadjuvância ou em adjuvância, como a gente vai ver separadamente cada um desses itens. Então, às vezes, a gente lança mão de mais de uma modalidade, e isso torna o tratamento do adenocarcinoma gástrico, então, tratamento multimodal, é importante a gente saber as diferentes formas de tratar. Vamos começar falando do tratamento endoscópico, né? As referências, os dados que eu trago aqui são também do segundo Consenso Brasileiro de Câncer Gástrico. Aliás, boa parte da aula foi orientada por esse consenso. O professor Weston participou do grupo que produziu, então, o Consenso Brasileiro aqui do Câncer Gástrico. Em casos selecionados, quando bem indicado, quando corretamente indicado, a gente sabe que o tratamento endoscópico da neoplasia gástrica pode atingir índices de cura de até 90%, né? Então, quando indicação adequada. E quais são os tumores que a gente pode submeter ou pode indicar um tratamento endoscópico, né? Para que a gente saiba que lesões são essas, a gente tem que conhecer o conceito de tumor gástrico precoce. Então, o que é um tumor gástrico precoce? É uma neoplasia que invade não além da mucosa, ou seja, pode ser um T1A, ou não além da submucosa, pode ser até um T1B, independente do comprometimento linfonodal, ou seja, tendo ou não tendo comprometimento linfonodal. Ele pode ser, por exemplo, um tumor T1B N1, é uma neoplasia gástrica precoce. Mas dizer que um adenocarcinoma gástrico é um adenocarcinoma gástrico precoce não é sinônimo de dizer que ele pode ser tratado por endoscopia. Então, apenas alguns tumores gástricos precoces, que vão se basear nesses critérios que vão ser citados agora, podem ser tratados por endoscopia. Então, que critérios são esses? Uma neoplasia T1A, ou seja, invade até a mucosa. Uma neoplasia que é bem diferenciada, ou seja, não pode ser uma neoplasia diferenciada ou pouco diferenciada. Precisa ser uma lesão pequena, então menor do que 2 centímetros, e a lesão não pode ser ulcerada. Então, para isso, a gente se baseia na classificação da Sociedade Japonesa de Endoscopia Digestiva. Então, ela tem que ser uma lesão ou do tipo 1, protrusa, ou do tipo 2, superficial elevada, ou do tipo 2B, superficial plana, né? 2A ou 2B, superficial plana. Não pode ser uma neoplasia do tipo 2C e nem 3, porque senão ela seria uma neoplasia ulcerada, e neoplasias ulceradas não entram no critério de ressecção endoscópica. Tá? Então, é isso que eu queria só falar de tratamento endoscópico. É importante a gente saber o conceito de neoplasia gástrica precoce, saber que ter uma neoplasia gástrica precoce não é sinônimo de tratar por endoscopia, e os critérios para tratar por endoscopia são esses. Tem um A bem diferenciado, menor de 2 centímetros, e uma lesão não ulcerada. E a gente entra aí no tratamento cirúrgico, então. Então, a cirurgia, quando é que ela vai ser indicada? Em todos os candidatos a um tratamento curativo e que não são candidatos, portanto, a uma ressecção endoscópica, que na prática são a maioria dos casos. Né? A extensão da ressecção vai depender da localização da lesão e, claro, da possibilidade de obtenção de margens adequadas. Então, a gente vai começar falando da neoplasia gástrica agora de acordo com a sua topografia. Então, a neoplasia gástrica pode acontecer em qualquer porção, né, do estômago, e a gente vai começar falando das neoplasias de transição esôfago-gástrica. Né? As neoplasias de transição esôfago-gástrica, a gente classifica elas de acordo com a classificação, a conhecida classificação de Seward. Então, a classificação divide os tumores de junção esôfago-gástrica em 3. Os tumores Seward 1 são aquelas neoplasias que vão de 1 centímetro acima da junção esôfago-gástrica a 5 centímetros acima da junção esôfago-gástrica. O tumor Seward 2 vai de 1 centímetro acima da junção esôfago-gástrica a 2 centímetros abaixo da junção. E o tumor Seward 3 de 2 centímetros abaixo da junção esôfago-gástrica a 5 centímetros abaixo da junção. Isso considerando
o epicentro da lesão. Então, a gente sempre está falando do epicentro da lesão, né? E essas neoplasias, de acordo com a classificação de Seward, por terem localização diferente, por envolverem dois órgãos que estão contíguos, né, o esôfago e o estômago, também vão ter um tratamento diferente, né? Então, quando a gente fala de neoplasias classificadas como Seward 1, então a gente já falou, aquelas que se classificam de 1 centímetro a 5 centímetros acima da junção, a gente está falando de uma neoplasia que é caracteristicamente uma neoplasia esofágica. Então, é um tumor de esôfago, né? E, portanto, deve ser tratado como tal. Então, a terapêutica preferencial, claro que tumores de transição esôfago-gástrica, a gente sempre tem que individualizar o caso, mas, por definição, tumores de Seward 1 são neoplasias esofágicas e vão ser tratadas como tal. O tratamento de opção é uma esofagectomia, seja ela transtorácica, em 3 campos, ou mesmo transietal, né? Porque é uma neoplasia esofágica. Eu acho que a grande discussão dos tumores de junção esôfago-gástrica reside nos tumores Seward 2, que são os tumores da cárdia propriamente dita. E aí a gente pode ter uma aula só sobre os tumores Seward 2. A gente, inclusive, teve essa semana, não sei se vocês puderam acompanhar, mas uma aula do CDC muito, muito boa, assim, sobre neoplasias de transição esôfago-gástrica, com uma maior discussão em tumores Seward 2. Então, o Seward 2 é aquela lesão que fica de 1 centímetro acima e 2 centímetros abaixo da junção esôfago-gástrica. A gente sabe que essa neoplasia tem um padrão de disseminação linfonodal predominantemente abdominal, e a gente fica com algumas opções cirúrgicas quando a gente está tratando essa lesão, porque a dificuldade em tratar essa lesão é porque, embora o epicentro esteja entre 1 centímetro e 2 centímetros da junção, essa neoplasia pode se estender tanto para o esôfago quanto para o estômago. Então, ela pode se comportar de maneira semelhante a um Seward 1 e pode se comportar de maneira semelhante a um Seward 3. Embora, na teoria, seja fácil a gente diferenciar por centímetros, na prática, isso às vezes é muito difícil, quase impossível, né, de diferenciar uma neoplasia Seward 2 de um Seward 3, mesmo vendo a endoscopia, mesmo avaliando o tumor no transoperatório. Então, uma das opções cirúrgicas que a gente tem é iniciar a abordagem dessas neoplasias por via abdominal e iniciar a cirurgia com dissecção do hiato esofágico. Iniciar a cirurgia por dissecção do hiato esofágico, a gente identifica a lesão e secciona o esôfago numa altura que ainda nos possibilite uma esôfago-jejum-anastomose, caso se decida por uma gastrectomia total, né? E a opção é a biópsia de congelação das margens. Congelação negativa, está resolvido. A gente pode fazer uma gastrectomia total com segurança, porque eu tenho margens negativas, né? Congelação veio positiva, eu tenho que ampliar a minha gastrectomia com uma esofagectomia distal, e aí eu fico com algumas opções. Então, eu posso fazer uma esofagectomia, seja ela a Ivor Lewis, né, submeter a paciente a uma toracotomia, uma anastromose intratorácica, e, enfim, os riscos que essa cirurgia também agrega, né, ou mesmo uma esofagectomia transietal, ou uma ECI, ou em 3 campos, mas eu tenho que ampliar minhas margens, porque as minhas margens vieram positivas. Então, a gente tem 2 dificuldades aqui ao tratar uma neoplasia que é Seward 2. A primeira dificuldade é definir a margem oncológica, a margem proximal com relação ao esôfago, e a outra dificuldade é a linfadenectomia adequada, né? Esse é um trabalho que mostra, então, o padrão de disseminação linfonodal nas neoplasias da transição esôfago-gástrica, e a gente vê aqui na figura do meio, acho que vocês conseguem ver meu mouse aí, né? Na figura do meio, a gente tem as neoplasias Seward 2, e a gente vê que, de acordo com esse trabalho, parece ser baixa a disseminação linfonodal para o mediastino, né? Então, os tumores Seward 2 parecem ter uma baixa taxa de metástase mediastinal quando eles têm uma baixa invasão esofágica, né? Portanto, de acordo com esse trabalho, uma linfadenectomia do mediastino inferior poderia ser suficiente para tratar oncologicamente esses pacientes. E, nesse contexto, uma das opções é a esofagectomia transietal ou mesmo uma esofagectomia transtorácica, né? No entanto, quanto mais a gente acende com a neoplasia no esôfago, quanto maior é o grau de invasão esofágica dessa neoplasia, maior vai ser o meu risco de acometimento linfonodal no mediastino. Então, de acordo com esse trabalho, se a gente invade mais do que 2 centímetros no esôfago distal, a gente aumenta a chance de metástase do mediastino inferior. Se a gente invade mais do que 3 centímetros no esôfago distal, a gente aumenta a chance de metástase no mediastino médio.
Então, esse slide está aqui para dizer que a avaliação do tratamento do tumor SIWART2, ela não tem uma resposta de sim ou não, ela não precisa e não deve ter um tratamento único. É uma neoplasia que a gente tem que individualizar o caso considerando a avaliação endoscópica, a avaliação e exame de imagem, a condição do paciente de ser submetido a uma cirurgia de maior ou menor porte e a nossa possibilidade de ter margens oncológicas negativas e uma linfadenectomia adequada, de acordo também com a avaliação transoperatória, né? Só para exemplificar e finalizar a discussão sobre SIWART2, esse foi um caso que a gente operou essa semana aí com o Dr. Cláudio, uma paciente, rapidamente o caso, né, uma paciente feminina, 58 anos, um adenocarcinoma diferenciado de junção esôfago-gástrica, a paciente tinha feito neoadjuvância com FOLFOX, ela teve resposta clínica completa, então ela tinha uma endoscopia sem evidência grosseira de doença, a biópsia da endoscopia, inclusive, veio negativa, né? A tomografia evidenciava um espessamento inespecífico da junção esôfago-gástrica, certamente residual, mas não mais compatível com a neoplasia que ali existia antes. E a gente ficou numa discussão muito grande sobre que tipo de tratamento realizar para essa paciente, né? Então, uma das opções era, como a gente comentou, uma gastrectomia com congelação de margens, né? No entanto, no caso dessa paciente que teve resposta clínica completa e já teve uma biópsia por endoscopia negativa, a gente pensou que, eventualmente, a biópsia por congelação também viria com uma margem negativa, e talvez, inclusive, a peça venha com uma P negativa, né? Outra opção possível seria uma esofagogastrectomia em Ivor-Lewis, né? Então, isso submete a paciente a uma toracotomia e a gente agrega o risco de uma neoplasia, de uma anastomose intratorácica, né? Outra opção possível seria a esofagectomia em 3 campos, McKeown, mas como era uma neoplasia que parecia ter uma baixa invasão do esôfago distal, talvez a gente não tivesse fazendo um overtreatment, né, fazendo linfadenectomia do mediastino médio, por exemplo, uma esofagectomia em 3 campos, e a gente acabou optando por fazer uma esofagectomia transiatal, então a gente fez a linfadenectomia do mediastino inferior, né, na esofagectomia transiatal, conseguimos margens oncológicas adequadas, né, a gente abriu a peça, a gente tem até dificuldade de identificar onde é que está a lesão aqui, então margem proximal distal, certamente com alta chance de vir negativas, né, e também uma linfadenectomia adequada, porque a gente consegue acessar uma mediastino inferior por via transiatal, né. Então, só para exemplificar assim, a dificuldade e a variedade de opções que a gente pode ter num SIWART2, e mais uma vez é um tumor que tem que ser individualizado de acordo com endoscopia, radiologia e avaliação transoperatória, né? Nas neoplasias SIWART3, então o tratamento fica um pouco mais fácil, porque a neoplasia SIWART3, ela por definição é uma neoplasia gástrica, tem seu epicentro entre 2 e 5 centímetros abaixo da junção esôfago-gástrica. Portanto, desde que não haja invasão esofágica grosseira, o tratamento é a gastrectomia total, com linfadenectomia preferencialmente a D2. Bom, saindo das neoplasias de junção esôfago-gástrica, a gente vai descendo no sentido crânio-caudal aí no estômago, e a gente fala então das neoplasias de corpo médio e amplo. Então, opções aqui são a gastrectomia subtotal ou total. Estudos randomizados não demonstram diferença de uma técnica sobre a outra, mas é importante a gente lembrar que a gente tem que levar em consideração aqui também o subtipo histológico, né? Então, sempre que a gente tem um subtipo difuso com anel de Szinnett, a gente tem uma tendência a indicar, pelo padrão de disseminação, uma gastrectomia total, né? E levando em consideração, é claro, também o PS da paciente, o performance do paciente para ser submetido a uma gastrectomia subtotal ou total, né? O objetivo é a obtenção de margens adequadas, e essas margens são, nos tumores precoces, de pelo menos 2 centímetros, e nos tumores avançados e vegetantes, que é a margem que a gente acaba sempre dando, de 3 a, preferencialmente, 5 centímetros, né? Reconstrução pode ser com B2 ou som de rua, depender da rotina aí de cada serviço, né? E a gente começa a falar, então, de linfadenectomia em câncer gástrico. Então, aqui eu trago a tabela do NCCN, a gente lembra que N1 é classificado como de 1 a 2 linfonodos, N2 de 3 a 6 linfonodos, N3A de 7 a 15 linfonodos e N3B mais do que 16 linfonodos. Então, a orientação hoje pela NCCN, última versão aqui de 2021, é que a gente resseque pelo menos 16 linfonodos para que isso seja considerada uma linfadenectomia D2 adequada, né? Então, a linfadenectomia, como a gente sabe, pode ser dividida em D1, D1+, D2 ou D3. Há uma divergência histórica na extensão da linfadenectomia, principalmente entre o Ocidente e o Oriente, né?
e por isso a necessidade de uma padronização e também a necessidade de a gente se atualizar constantemente nesse tema que é acho, um subtema dos mais importantes aqui dentro de adenocarcinoma gástrico, né? Eu trago aqui a figura só para a gente relembrar as estações linfonodais da neoplasia gástrica. Então, rapidamente, estação linfonodal 1, paracárdico direito, né? Estação 2, paracárdico esquerdo, estação 3 na pequena curvatura, estação 4 ao longo da grande curvatura. Então, a gente tem 4SA, grande curvatura alta, 4SB na grande curvatura média, 4D na grande curvatura distal, 5 suprapilóricos, 6 infrapilóricos, 7 artéria gástrica esquerda, 8 artéria hepática, 9 tronco cilíaco, 10 é o hilo esplênico, 11 que a gente divide em 11P e 11D, então 11P artéria esplênica proximal, 11D artéria esplênica distal e 12 o hilo hepático. Esses 12 primeiros são os mais importantes. A gente tem ainda o grupamento 13, são os periduodenais, né, os paraduodenais, e o grupamento 14 aqui, adjacente aos vasos mesentéricos superiores, né. A Sociedade Japonesa de Câncer Gástrico classificava as estações linfonodais em 4 grupos, que nada tinham a ver com a classificação de estadiamento patológico, era uma classificação de acordo com estações linfonodais, topografia das estações linfonodais. Então, a gente classificava em N1 os linfonodos de 1 a 6, em N2 os linfonodos de 7 a 11, em N3 os linfonodos de 12 a 14, e em N4 os linfonodos 15 e 16, né? Eu trago aqui a figura só para exemplificar uma linfadenectomia bastante ampliada aqui, né, retroperitoneal. Então, a gente tem a artéria esplênica isolada, o tronco cilíaco aqui evidenciado, né, o grupamento 9 já dissecado, o grupamento da artéria hepática, o 8, o hilo hepático, o grupamento 12, né, um fio aqui ligando a artéria gástrica esquerda. Então, evidenciando uma linfadenectomia adequada aqui dessa topografia. Esse é um artigo bem bacana para quem quiser ler sobre isso. Eu usei ele também para embasear em alguns tópicos aí da aula. Então, sempre que a gente lê e fala e ouve sobre linfadenectomia em câncer gástrico, um dos trabalhos mais importantes, porque foi um dos pioneiros a tratar desse tema, é o Dutch Trial, né? Que foi, então, um dos trabalhos que consolidou, que ajudou a consolidar o tratamento associado à linfadenectomia D2. Então, o Dutch Trial foi um trabalho que randomizou 1.078 pacientes no final da década de 80 e início da década de 90, um trabalho prospectivo, multicêntrico, randomizado, que avaliou dados de 380 pacientes submetidos ou à linfadenectomia D1, que era o tratamento padrão até a época, ou à linfadenectomia D2. Então, 380 pacientes D1, 331 pacientes na linfadenectomia D2. Nesse trabalho, os pacientes não fizeram nenhum tipo de quimioterapia neoadjuvante, então ele não tem esse viés, entre aspas, da quimioterapia, né? Os pacientes foram seguidos por um follow-up de 10 anos e o endpoint primário desse trabalho era a sobrevida global. E a gente vê aqui no gráfico A que esse trabalho foi negativo para o endpoint primário. Então, não houve diferença estatisticamente significativa, um P de 0,53 entre os dois grupos, do ponto de vista de sobrevida global. As curvas aqui são sobreponíveis, né? E o trabalho também foi negativo para evidenciar melhora na taxa de recidiva com linfadenectomia D2. Então, uma recidiva 70% no grupo D1 e 65% no grupo D2, com P que também não foi estatisticamente significativo, e as curvas também são sobreponíveis aqui no gráfico B. Então, o Dutch Trial não evidenciou melhora em sobrevida global e em taxa de recidiva no grupo que foi submetido à linfadenectomia D2, né? Esse também é um gráfico que eu tirei do trabalho, e a gente vê aqui na primeira tabela que eu circulei em vermelho, as taxas de morbimortalidade no grupo que foi submetido. A primeira coluna, então, é morbidade no grupo que foi submetido à linfadenectomia D2, e a segunda coluna aqui em vermelho é a mortalidade no grupo que foi submetido à linfadenectomia D2. E a gente vê que as duas colunas evidenciam taxas mais altas de morbimortalidade no grupo da linfadenectomia D2. E uma explicação que é citada no trabalho, inclusive, para isso, é a alta taxa de pancreatectomia corpo-caudal e esplenectomia de rotina que era realizada na ocasião para a secção do grupamento linfonodal 10 e 11D. Então, se realizava pancreatectomia corpo-caudal e esplenectomia de rotina, né, para linfadenectomia D2. E isso pode ter colaborado para as altas taxas de morbimortalidade no grupo da linfadenectomia D2. O Dutch Trial, então, ele fez uma análise de subgrupo, e nessa análise de subgrupo, que a gente vê nos gráficos aqui ao lado,
a gente evidenciou um maior benefício da linfadenectomia D2 naquele subgrupo que tinha metástase linfonodal confirmada e classificada como metástase N2, com um P que foi estatisticamente significativo e a curva de sobrevida se afastou no grupo da linfadenectomia D2, como a gente vê no gráfico C, circundado aqui em azul. Então, quando a gente faz análise de subgrupo, o grupo que tem metástase linfonodal se beneficia de linfadenectomia D2, né, em termos de sobrevida. O que acontece é que o Dutch Trial teve uma amostragem pequena desse subgrupo. Então, só 12% dos pacientes tinham metástase linfonodal classificadas como N2 no estudo, né? E a nossa dificuldade na época, e ainda é essa dificuldade, é identificar no pré-operatório esse subgrupo de pacientes que têm metástase linfonodal, porque muitas vezes não é fácil evidenciar isso em exames de imagem. Às vezes a gente vai para a cirurgia e se surpreende com metástase linfonodal ou no anatomo patológico, e isso não estava claro no pré-operatório. Isso foi uma dificuldade de trabalho, continua sendo uma dificuldade nossa, mas é importante a gente saber que houve benefício nesse subgrupo de pacientes avaliados já no Dutch Trial, né? E esse trabalho que eu trago aqui na verdade, a sequência, o segmento, né? Os resultados a longo prazo do Dutch Trial. Então, esse trabalho foi um segmento com 15 anos do Dutch Trial, publicado em 2010, né? A gente vê aqui no gráfico à direita que continuou não havendo benefício em sobrevida global, então um P de 0,34, né? As curvas são sobreponíveis, mais uma vez. Continuou não havendo, com um segmento de 15 anos, um benefício em sobrevida global no grupo submetido à linfadenectomia D2. No entanto, a gente vê que, quando a gente avalia a morte relacionada ao câncer, o grupo que teve uma linfadenectomia D2, a curva, ao passar dos anos, vai progressivamente se afastando. E a gente passa a ter um benefício com um segmento de 15 anos, em termos de morte relacionada ao câncer, no grupo que foi submetido à linfadenectomia D2. Então, um hazard ratio de 0,74, com intervalo de confiança que não ultrapassa a unidade, e um P que é estatisticamente significativo. E houve também uma tendência a um menor risco de recorrência, tanto local, quanto regional, quanto à distância, no grupo que foi submetido à linfadenectomia D2. E uma das explicações para isso é, como eu já comentei, provavelmente uma alta taxa de morbimortalidade precoce em virtude da pancreatospanectomia de rotina, que pode ter colaborado para essa sobreposição de curvas nos primeiros períodos de segmento aí da linfadenectomia D1 comparado com a D2, né? Então, há benefício da linfadenectomia D2 em termos de morte relacionada ao câncer e uma tendência ao benefício também com relação ao risco de recorrência, né? Como a gente já comentou, hoje não há mais indicação de esplenectomia ou pancreatectomia corpo caudal de rotina na realização de linfadenectomia, isso é corroborado pelo NCCN, exceto, é claro, na presença de adenopatia hilar evidenciada, a linfadenopatia hilar grosseira evidenciada no transoperatório. Então, a gente sabe que há benefício em realizar a linfadenectomia D2, isso foi consolidado aqui, principalmente no Ocidente, é a nossa linfadenectomia de escolha, né? E com esse racional em mão, se passou a questionar por que não estender a linfadenectomia para além de uma linfadenectomia D2. Então, alguns trabalhos procuraram discutir esse tema, e esse é um dos trabalhos que discute exatamente isso. Então, extensão da linfadenectomia para além da linfadenectomia D2. Então, é um trabalho que comparou pacientes submetidos a uma linfadenectomia D2 versus uma linfadenectomia D3, ou seja, uma linfadenectomia, no caso, chamada de D2+, que era a linfadenectomia D2, mais linfadenectomia retroperitoneal. Esse trabalho também não agregava nenhum tipo de quimioterapia neo ou adjuvante, então a gente não tem, entre aspas, esse viés da quimioterapia. E a gente viu que não houve diferença em termos de overall survival, então sobrevida global é igual entre os grupos de linfadenectomia D2 e D2+, né? Um hazard ratio de 1,03, um intervalo de confiança que ultrapassa a unidade, e também não houve diferença em termos de recorrência local nos dois grupos, né? Um hazard ratio de 1,08 e um intervalo de confiança que também ultrapassa a unidade. Então, fazer uma linfadenectomia D2+, ou seja, dissecar as cadeias retroperitoneais, não agrega em sobrevida global e não agrega em recorrência livre de doença, foi isso que mostrou esse trabalho, né? Bom, então a gente sabe que a nossa linfadenectomia preferencial, principalmente aqui no Ocidente, é a linfadenectomia D2, né? E aí a pergunta é, que estações nodais devem ser, então, ressecadas na linfadenectomia D2? As orientações que eu trago aqui
são do último guideline japonês, a 5ª edição do guideline japonês de tratamento da neoplasia gástrica, da Sociedade Japonesa de Tratamento do Câncer Gástrico. E a resposta depende do tipo de gastrectomia. Então, fazer uma linfadenectomia D2 para uma gastrectomia total é diferente do ponto de vista de estação linfonodal do que fazer uma linfadenectomia D2 para uma gastrectomia subtotal, né? Então, a gente tem aqui, a figura mostra uma gastrectomia total, e a gente vê que uma linfadenectomia D2 envolve a dissecção dos grupamentos 1, 2, 3, 4SA, 4SB, 4D, 5 e 6, 7, 8A, 9, 11P, 11D e 12A, né? Então, de maneira grosseira, todos os linfonodos de 1 a 12, excetuando-se o linfonodo da cadeia 10, do hilo esplênico. Então, na linfadenectomia D2 para uma gastrectomia total, o que a gente tem que atentar? Entram todos os linfonodos de 1 a 12, como a gente mostrou na figura, exceto o linfonodo da cadeia 10, né? O grupamento 7, que é o grupamento da artéria gástrica esquerda, estaria incluído na linfadenectomia D1, como a gente vê aqui na figura, né, D1. O grupamento 10, o hilo esplênico, não faz mais parte da linfadenectomia D2. E quando a gente está falando de tumores da junção esôfago-gástrica, então eu devo incluir o grupo 110 na linfadenectomia D1+. O 110, então, é o paraesofágico inferior, o mediastino inferior. E incluir os grupos 19, que é o infradiafragmático, o 20, o linfonodo do hiato, 110, então o mediastino inferior, 111, que são os supradiafragmáticos, na linfadenectomia D2. Ou seja, estou tratando um adenocarcinoma de junção esôfago-gástrica. Eu faço a minha linfadenectomia D2 clássica, linfonodos de 1 a 12, e devo incluir os linfonodos do mediastino inferior, principalmente se esse tumor, como a gente viu, tiver uma extensão esofágica, né? Bom, do ponto de vista de gastrectomia distal, a minha linfadenectomia D2 vai ser um pouquinho diferente. Então, a gente vê que não incluo aqui o linfonodo do grupo 4SA e eu não incluo aqui o linfonodo do grupamento 2, né? Então, na linfadenectomia D2, como a gente falou, é um pouquinho diferente para a gastrectomia total e subtotal, né? O guideline japonês ainda cita essas duas possibilidades de gastrectomia, então uma gastrectomia com preservação pilórica, muito menos comum aqui no nosso meio, né? E ainda a possibilidade de fazer uma gastrectomia proximal, cada uma com a sua linfadenectomia em específico, que eu não vou citar para a gente ser um pouquinho mais objetivo, né? Bom, então a gente viu as situações linfonodais que devem ser ressecadas em cada tipo de gastrectomia, e aí a pergunta é, qual linfadenectomia, o que linfadenectomia eu devo indicar? Existe um papel para uma linfadenectomia que não seja a linfadenectomia D2? A resposta é, depende do estadiamento e depende da minha necessidade de controle oncológico local. Então, embora na prática, na grande maioria dos casos, com indicação de tratamento curativo, eu vá indicar uma linfadenectomia D2, existem exceções mais teóricas do que práticas, nas quais eu posso sim indicar uma linfadenectomia D1 ou D1+, né? Então, linfadenectomia D2, por definição, toda vez que eu tiver um tumor que clinicamente é um N positivo ou pelo menos um T2, e toda vez que a possibilidade de comprometimento linfonodal e a profundidade de invasão tumoral não puderem ser descartadas com segurança no pré ou transoperatório, ou seja, na grande maioria das situações que eu estou indicando um tratamento cirúrgico com intuito curativo, eu indico uma linfadenectomia D2. Poderia indicar linfadenectomia D1 em tumores T1A, aqueles que não têm critério para ressecção endoscópica, ou nos tumores T1B bem diferenciados, menores que 1,5 cm. E a linfadenectomia D1 eu poderia indicar naquelas neoplasias T1 sem critérios para linfadenectomia D1. Na prática, toda vez que eu não consigo fazer uma linfadenectomia D2, eu, na verdade, estou realizando uma linfadenectomia D1+. Né? Alguns detalhes técnicos, né? Então, é possível realizar essa cirurgia com preservação vagal, embora não seja rotina também. A preservação do ramo hepático ou do ramo celíaco do nervo vago pode melhorar a diarreia, a perda de peso e a formação de cálculos biliares, né? Omentectomia a gente costuma realizar de rotina nas gastrectomias, mas em termos teóricos ela é realizada principalmente nos tumores a partir de T3, né? E pode ser preservada além de 3 centímetros da arcada gástrica epiploica nos tumores T1 ou T2, né? A bursectomia, que era uma situação mais discutida em
guidelines anteriores, assim, se mostrou sem benefício oncológico, mesmo em tumores T4A ou com invasão da parede gástrica posterior. Então, não se realiza mais a bursectomia, que é aquela ressecção da retocavidade dos epíplons, né, retrogástrica e suprapancreática, porque não há mais benefício oncológico. Bom, a gente falou de gastrectomia num contexto curativo e a gente fala agora um pouquinho sobre gastrectomia não curativa, né? Então, a gastrectomia não curativa ela pode ser uma gastrectomia paliativa ou uma gastrectomia redutora. O que é uma gastrectomia paliativa? É toda vez que eu indico uma gastrectomia no contexto de um paciente que está ou obstruído ou sangrando. Então, é uma gastrectomia higiênica. Eu posso reconstruir esse meu paciente, como a gente faz mais corriqueiramente, com uma gastroenteroanastomose, mas eu trouxe aqui uma opção cirúrgica, que é a técnica do stomach partitioning, que nada mais é do que a gente seccionar, como mostra aqui a figura, o estômago no meio, e fazer uma gastroenteroanastomose com essa porção seccionada, ou parcialmente seccionada do estômago. E o que esse trabalho aqui em cima citado mostra, é uma meta-análise, que há uma tendência a uma melhor taxa de esvaziamento gástrico, ou seja, menos gastroparesia, e inclusive uma tendência a um melhor prognóstico nesses pacientes que fazem a técnica do stomach partitioning, ao invés de uma simples gastroenteroanastomose. Então, eu só quis trazer porque não é corriqueiro assim, na nossa realidade, mas é uma opção cirúrgica nesses tumores com reseção gástrica paliativa. E outra opção que a gente tem, que na verdade a gente não tem, né, porque é uma cirurgia contraindicada, eu só trouxe aqui para a gente documentar e deixar claro, isso é a cirurgia redutora. Eu não estou falando aqui de cirurgia citorredutora, com HIPEC, que isso é outro tema, né? Eu estou falando aqui de cirurgia redutora. Que conceito é esse? É uma neoplasia gástrica em pacientes com metástases irressecáveis, que não têm sintomas obstrutivos ou não têm sintomas de sangramento. Ou seja, o paciente tem uma neoplasia gástrica, ele tem metástase, ele é irressecável, ele não é curativo, mas ele não está sangrando, não está obstruído. Qual é o racional, então, para operar esse paciente? O racional seria diminuir os sintomas pela diminuição da massa tumoral, mas só para documentar, essa é uma cirurgia que não tem indicação. Então, a gente não deve realizar cirurgia redutora nos pacientes que têm neoplasia gástrica já metastática sem critérios de urgência, como obstrução ou sangramento, por exemplo, né? E aí, para finalizar, a gente vai falar de tratamento multimodal. Então, mesmo com tratamento cirúrgico adequado, a recidiva em câncer gástrico pode ocorrer em até 30% dos pacientes, uma taxa alta, 1/3 dos pacientes podem recidivar. Daí a necessidade de a gente indicar algum tipo de tratamento multimodal, seja ele perioperatório, adjuvante, com quimioterapia, ou mesmo quimio-radioterapia adjuvante, tá? Então, o primeiro trabalho que eu trago é o trabalho do McDonald, que não porque ele é o mais corriqueiramente usado, não porque ele é o mais importante, mas porque historicamente ele é o trabalho que começou a documentar o tratamento adjuvante na neoplasia gástrica. Então, é um trabalho ainda de 2001, né, que randomizou pacientes para receberem cirurgia versus cirurgia seguida de tratamento químio e radioterápico, com 5-FU mais leucovorin e 45 grays de radioterapia, né? E esse trabalho, como a gente vê no gráfico aqui ao lado, documentou um ganho de overall survival da casa de 13%. Então, os pacientes que receberam quimio e radioterapia adjuvante viveram mais, né? 13% a mais, com hazard ratio de 1,35, intervalo de confiança que não ultrapassou a unidade, um P que foi estatisticamente significativo, né? Observações desse trabalho: 90% dos pacientes foram tratados com linfadenectomia D1 ou inferior, ou seja, eu poderia estar subestimando o meu tratamento cirúrgico, porque a maioria dos pacientes não recebeu um tratamento de uma linfadenectomia adequada, né? Então, quando é que eu posso, na minha prática clínica, indicar quimio-radioterapia adjuvante hoje? Toda vez que eu saio da cirurgia com uma impressão de linfadenectomia inadequada, né? Então, o paciente não fez tratamento neoadjuvante, eu fui para a cirurgia upfront, eu acho que o meu controle local não foi bom, não foi adequado, ou seja, eu não fiz uma linfadenectomia D2 por algum motivo, não foi adequado. Então, para ter um melhor controle local, eu posso fazer quimio e radioterapia adjuvante, é a opção pelo trabalho do McDonald, tá? Falado de quimio e adjuvante, a gente fala agora de quimioterapia perioperatória, tá? Então, são 3 os principais trabalhos, eu trago eles nesse slide de uma forma bem esquemática, assim. Se a gente vê eles todos juntos parece meio confuso, mas a gente vai falar separadamente de cada um deles. Então, o Magic Trial, ECF 3 ciclos,
opera ECF 3 ciclos. O French Trial, 5-FU cisplatina opera, 5-FU cisplatina 3 ciclos. E o FLOT, que é o mais moderno, FLOT 4, 4 ciclos, cirurgia, FLOT 4, 4 ciclos. Tá? Então, começando com o Magic Trial, um trabalho em inglês, cujo trabalho randomizou pacientes para receberem cirurgia isolada ou cirurgia num contexto de quimioterapia perioperatória com esquema de ECF. Então, como a gente falou, ECF 3 ciclos opera ECF 3 ciclos. Foi um trabalho que mostrou um ganho de sobrevida global da casa de 13%, como a gente vê no gráfico aqui ao lado. Então, fazer quimioterapia perioperatória com ECF é melhor do que só operar o paciente, com um hazard ratio de 0,75, um intervalo de confiança que não ultrapassa a unidade e um P que foi estatisticamente significativo. Né? O French Trial é um trabalho muito parecido com o Magic Trial. Né? Ele usou o esquema 5-FU e cisplatina 3 ciclos, opera 5-FU e cisplatina 3 ciclos. A gente vê no gráfico ao lado aqui à direita que também mostrou um ganho de sobrevida global da casa de 14% no grupo que foi submetido à quimioterapia perioperatória. Então, fazer quimioterapia perioperatória aos moldes do French Trial é melhor do que só operar o paciente. Um hazard ratio que foi de 0,69, um intervalo de confiança que não ultrapassou a unidade, um P que também foi estatisticamente significativo. Então, os dois trabalhos, o Magic Trial e o French Trial, são muito semelhantes e eu agrupei eles num único slide. Né? Então, eles demonstram alguns benefícios comuns. Um aumento da sobrevida global com a quimioterapia perioperatória, o médico com 3%, o French Trial com 14%, uma maior taxa de downstage, então eu consigo reduzir a minha massa tumoral e operar os tumores num estadiamento menor, tanto com o médico quanto com o French Trial, aumento das taxas de ressecção R0. Né? Críticas aos dois estudos, um limitado uso de ecoendoscopia e de videolaparoscopia. No Magic Trial, uma taxa de 41% de linfadenectomia D2, ou seja, quase a metade dos pacientes não foi tratada com linfadenectomia D2, o que poderia, mais uma vez, subestimar o poder do tratamento cirúrgico. Né? E no French Trial, 70% dos tumores eram de transição esôfago-gástrica, que, como a gente sabe, são tumores com comportamento biológico diferente e que, muitas vezes, uma gastrectomia total pode não ser o melhor tratamento cirúrgico. Né? Então, críticas a esses dois trabalhos. Tá? E a gente fala do último trabalho de quimioterapia perioperatória, que é o FLOT 4, um trabalho mais moderno, mais disponível no meio particular e convênio, menos disponível no nosso SUS. Então, esse é um trabalho que não compara agora cirurgia com quimioterapia. Ele compara quimioterapia, aos moldes do FLOT 4, que é esse novo esquema, com quimioterapia, aos moldes do ECF-ECX. Ou seja, na prática, ele compara o esquema MEDIC, que faz 3 ciclos, opera 3 ciclos de ECF, com esse novo esquema que foi chamado de FLOT, no qual eu faço FLOT 4, opero e FLOT 4, em 4 ciclos. É chamado de FLOT 4 porque é a quarta versão do FLOT, embora eu faça também em 4 ciclos. Né? Então, esse mostrou benefício em termos de sobrevida global. Né? A gente vê no gráfico aqui à direita que o grupo que fez FLOT, na curva em vermelho, ganhou sobrevida global 15 meses, né, realizando o FLOT. Então, um hazard ratio que foi 0,77, um intervalo de confiança que não ultrapassou a unidade, um P que foi estatisticamente significativo. Então, fazer FLOT quando disponível é melhor do que fazer Magic Trial, é melhor do que fazer ECF ou ECX. Né? Operar é pior do que operar e fazer quimioterapia perioperatória. E se eu puder escolher uma quimioterapia perioperatória, eu dou preferência ao FLOT. Né? Uma dúvida que a gente tem hoje, essa resposta ainda não está clara para a gente, é o que fazer com os tumores da junção esôfago-gástrica. Então, assim como há dúvida no melhor tipo de tratamento cirúrgico para essas neoplasias, a gente viu que posso indicar esofagectomia, transretal, transtorácica, McKeown, enfim, são vários tipos de tratamento, gastrectomia total. Há dúvida também no melhor tipo de tratamento quimioterápico perioperatório, porque sendo uma neoplasia da junção esôfago-gástrica, eu fico com pelo menos 2 opções de tratamento. Eu posso tratar com uma neoplasia esofágica e fazer cross-trial, ou seja, quimio e radioterapia neoadjuvante, ou tratá-la como uma neoplasia gástrica, propriamente dita, e fazer aí preferencialmente FLOT. A gente ainda não tem essa resposta. Alguns trabalhos investigam o tema, e um trabalho que eu cito aqui, que a gente frequentemente comenta, é o ESOPEC, né, que faz exatamente essa comparação. FLOT 4
versus cross-trial com quimio-radioterapia neoadjuvante, né? Eu ainda posso fazer quimioterapia adjuvante isolada, ou seja, sem quimioterapia perioperatória, neoadjuvante depois da adjuvante. Eu posso fazer quimioterapia só no contexto adjuvante, né? Então, em pacientes com lesões menos avançadas e cujo anátomo patológico nos surpreendeu com uma neoplasia mais avançada, ou seja, eu esperava estar operando uma neoplasia front T1 ou T2 e eu me surpreendi com uma neoplasia T3 ou T4 ou N positivo, né? Quero ter um melhor controle local da doença, mas acho que a minha linfadenectomia foi adequada. Então, posso fazer nesse paciente só quimioterapia adjuvante isolada. A gente sabe que há uma menor tolerância dos pacientes em relação à quimioterapia perioperatória, ou seja, fazer quimioterapia perioperatória neoadjuvante é melhor tolerado pelo paciente do que fazer quimioterapia adjuvante, né? E porque uma dificuldade é exatamente completar o tratamento adjuvante. No Classic Trial, que é o trabalho que a gente vai ver a seguir, apenas 67% dos pacientes completaram o tratamento adjuvante. Então, esse Classic Trial foi o trabalho que documentou o tratamento adjuvante com quimioterapia isolada, né? Ele randomizou os pacientes para receberem cirurgia D2, sem quimioterapia, sem nenhum tipo de quimioterapia, ou cirurgia com linfadenectomia D2 mais Xelox. E a gente teve ganho de sobrevida livre de doença em 3 anos, como a gente vê no gráfico à direita. Então, um hazard ratio de 0,56, um intervalo de confiança que não ultrapassa a unidade, um P que foi estatisticamente significativo. Então, fiz a minha cirurgia, acho que não tive, me surpreendi com uma linfadenectomia com um N positivo, ou com tumor que não era para ser N3 e foi um N3, né? Ou seja, a neoplasia era mais avançada do que eu esperava e eu não fiz quimioterapia perioperatória, posso submeter o paciente a quimioterapia adjuvante, perfeito? Então, eu engatei a 5ª marcha, que falei rápido, só para a gente não atrasar muito a aula, né? Mas só para finalizar, eu trouxe um fluxograma que eu montei aqui que resume, então, o tratamento do adenocarcinoma gástrico, tá? Então, adenocarcinoma gástrico, fiz o diagnóstico com a EDA, exame de estadiamento preferencial, tomografia de abdômen total e tórax, marcadores, né, sorológicos, o CEA, CA199, preferencialmente sempre com uma videolaparoscopia estadiadora com citologia, né? E aí, já de cara, eu vou dividir os meus pacientes em M1 ou M0. Porque se o meu paciente é M1, o tratamento fica mais objetivo, o tratamento é paliativo sistêmico. Claro que em casos selecionados, em centros de referência, o nosso centro de Santa Rita é um centro de referência, quando bem indicado, a gente pode considerar high-tech para alguns casos de neoplasia gástrica. Não sei se o Dr. Rafael Settenfuss está aí, depois quiser comentar alguma coisa, mas a gente costuma indicar em casos com PCI menor do que 9, né? Quando, claro, bem avaliado e bem indicado na neoplasia gástrica. Né? Então, M1, por definição, tratamento sistêmico, né? Essa é a regra. Né? Em casos selecionados, considero high-tech. Ou o meu paciente vai ser M0. Né? E aí, se ele é M0, eu tenho que saber se ele é um T1 ou T2 M0, ou se ele é um T3 ou T4 N positivo. Porque se ele for um T3 ou T4 ou N positivo, caracteristicamente eu vou submeter ele, ou preferencialmente eu vou submeter ele para algum tipo de tratamento perioperatório. Ou seja, quimioterapia perioperatória, opero e quimioterapia adjuvante. Né? Preferencialmente, aí, se eu tiver condições com esquema FLOT. No entanto, se o meu paciente for um T1 ou T2 M0, esses são os pacientes que eu posso individualizar para receber uma ecoeda, porque se ele for de fato um T1 ou T2 N0, esse é um paciente que pode ser candidato à cirurgia de front. Né? Se ele for um T3 ou T4 ou N positivo a ecoeda, bom, encaminho ele para tratamento perioperatório. Então, se ele é um T1 ou T2 N0, esse é o paciente que pode ser submetido para cirurgia de front. E aí, claro, conforme meu anátomo patológico, eu vou encaminhar ele ou não para algum tipo de tratamento adjuvante. Se ele for T3 ou T4 N positivo, aí sim eu posso fazer algum tipo de tratamento adjuvante, seja com quimioterapia isolada aos moldes do Classic Trial, ou seja com quimio-radioterapia aos moldes do tratamento de McDonald. Muito obrigado. Excelente aí, Cássio. Em primeiro lugar, queria te cumprimentar, né? Eu já tinha tido a oportunidade de assistir a tua aula o ano passado e vi que tu fizeste como tu disseste, né, algumas modificações do ano passado para cá.
e ficaram excelentes. Eu acho que a tua aula ela tem um mérito muito grande, que é uma aula conceitual sobre câncer gástrico, que não é fácil, porque é um tema muito amplo, né? Mas que tu consegue com muita maestria, com muita facilidade, percorrer todos os aspectos, desde da etiologia, passando pelo tratamento e as alternativas que a gente dispõe hoje, né? Então, é excelente, a gente tinha comentado, e nós vamos fazer isso, de colocar essa aula na página lá do site da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, né? Porque é uma aula conceitual e muito importante, né? Com certeza vai ser útil para muitos colegas e feliz de quem pôde, né, assistir agora hoje a tua aula, porque sem dúvida ganhou muito. Alguns comentários bem rápidos, assim, até para passar para os outros colegas também. Enquanto tu estava fazendo a apresentação, eu estava pensando que esse ano de 2021 faz 20 anos que eu entrei na Associação Brasileira de Câncer Gástrico e comecei uma trajetória mais focada assim, no trabalho do câncer gástrico. E estava pensando nesses 20 anos o que mudou, né? Basicamente na questão do tratamento. Tu comentaste ali bem no início da tua aula na questão do perfil genético, né? Em relação à etiologia do câncer gástrico. E eu tenho uma convicção, eu acho que o tratamento do câncer gástrico ele vai ir para essa direção, na definição de um perfil genético de cada tipo de tumor, que pode ter, sim, algumas pequenas variações, como tu citaste ali, qual o oncogene envolvido nisso, qual o oncogene envolvido naquele tipo de tumor daquele paciente, e o desenvolvimento de terapias-alvo para aqueles oncogenes. Tá? Eu acho que eu tenho quase uma convicção que o futuro do tratamento do câncer gástrico ele vai para aí. Ele vai para uma seletividade, né, de definição de tipos de tumores que são mais responsivos a determinados tipos de droga, né? Então, porque o que não mudou, infelizmente, nesses últimos 20 anos, foram duas coisas. Primeiro, infelizmente, os pacientes que continuam nos chegando em estadios muito avançados da doença, né? Eles nos chegavam há 20 anos atrás em estadios muito avançados e continuam chegando. Então, não houve ainda um desenvolvimento de uma política, vamos dizer assim, de precocização desses diagnósticos, né? Os pacientes continuam nos chegando em fases muito avançadas. Então, isso não mudou. E o que mudou? Mudou foi a efetividade dos tratamentos que tu comentaste, adjuvantes ou neoadjuvantes. Isso mudou, tá? Então, a grande decisão hoje do cirurgião, o câncer gástrico, que antigamente era uma doença de tratamento cirúrgico, ela definitivamente deixou de ser uma doença de tratamento isoladamente cirúrgico. Ele passou a ser uma doença de tratamento multidisciplinar. E aí nós sempre, quando fazemos o diagnóstico, nós cirurgiões, temos a obrigação de discutir com o oncologista. Olha, como tu falaste aí, a cirurgia vai ser upfront? Não. A cirurgia vai ser depois do tratamento oncológico? Então essa é a grande discussão. E a decisão realmente ela está baseada, ela está vinculada àquele organograma que tu mostraste no final. Olha, é uma doença precoce, é uma doença que no estadiamento clínico nós conseguimos fazer uma cirurgia efetiva e termos uma razoável tranquilidade de que nós vamos fazer uma cirurgia eficaz. Bom, esse é o paciente para o tratamento upfront, né, cirúrgico upfront, ou não. É um paciente que já tem estigmas de doença avançada, linfadenopatias, tumor infiltrativo, enfim, então esse é o paciente que vai para o tratamento neoadjuvante, né?
E eu não sei se o Rafael está aí, ele pode falar de tratamentos mais avançados, tá? Infelizmente, se nós formos analisar as séries lá, câncer de ovário, câncer de cólon, câncer gástrico, infelizmente o paciente com câncer gástrico é o pior candidato para o tratamento de citorredução nas séries, né? É complicado. Geralmente o grau de carcinomatose peritoneal, quando ele se apresenta com doença avançada, já é muito elevado, e isso torna, vamos dizer assim, inefetivo o tratamento de citorredução, como tu falaste. Então, são vários aspectos, eu não quero me prolongar muito nos meus comentários, eu quero mais uma vez te parabenizar pela tua aula, excelente, uma das melhores aulas conceituais de câncer gástrico que eu já assisti, eu já tinha te dito isso, né, mas repito, porque é verdade, e te cumprimentar e deixar em aberto, eu vi que o Plauto estava por aí, eu não sei se ele já saiu, eu não sei se ele quer comentar alguma coisa de câncer da junção esôfago-gástrica, que ele também tem bastante experiência. Então, fica à vontade aí, se o Plauto quiser comentar alguma coisa, não vi que ele, não sei se ele está aí ainda. Weston, muito obrigado aí pelas palavras e também pela parceria e ajuda conosco em termos práticos aí, né? A gente está tendo um bom volume de tratamento de câncer gástrico e é sempre bom ter o senhor próximo aí por perto para nos auxiliar e nos guiar nesse trajeto. E obrigado. Sr. Plauto. Não, eu acho que não. Desculpa, na verdade, parabéns, Cássio. Muito boa, uma aula completa, é difícil, né? Foi 1 hora de aula aí, com certeza teria mais coisa para ser debatida. Eu acho que o câncer de junção, como a gente vem batendo bastante nessa tecla ultimamente, é uma das áreas que vai dar bastante debate e com certeza vai entrar aí mais adiante o diagnóstico não, né, mas o perfil molecular das lesões, que com certeza vão guiar o melhor tratamento para esses pacientes, né. Tá cada vez, assim, é um processo que está cada vez mais rápido, a gente está conseguindo cada vez mais informações sobre isso, dados, não informações, desculpe, e é o futuro. E a questão é que a gente está vendo, com certeza a gente começa a ver também mais adenocarcinoma de junção, né? Que é algo que a gente já vinha lendo na literatura, vendo na literatura, que no oeste, nos países ocidentais, está aumentando a incidência dos cânceres de junção, em detrimento de uma diminuição dos cânceres gástricos, e a gente começa a observar isso agora, né? É só ver, era muito raro a gente ter um câncer, um adenocarcinoma aí da junção, e agora a gente começa a ver bem mais seguido aí nos ambulatórios do SUS até esses pacientes, né? Então, é uma área aí que a gente vai, felizmente, poder acompanhar mais de perto e desenvolver bem na instituição. Maravilha, obrigado, professor. Bom, só umas palavras aí, Cássio, aproveitar também. Parabéns, segunda aula que eu vejo, sensacional, assim, de ficar vidrado mesmo, mesmo final da semana aí, pré-feriado, certamente todo mundo aí conseguiu uma aula muito boa, é cansativa, 1 hora aí, cansativa para ti, né? Mas para quem está vendo, assim, é muito prazeroso, tu consegue abordar um assunto difícil e complexo de uma maneira muito objetiva. Então, parabéns mesmo. Não por essa aula. Cortou teu áudio, Mariana. Tem áudio. Deu agora? Agora Tá sim. ouvindo? Uma questão do FLoT ali que tu falaste, que a gente vê na prática, e até, se não me falha a memória no trabalho, eu acho que no trabalho a metade dos pacientes não conseguiram cumprir o esquema pré-operatório do FLoT. Foi alguma coisa em torno de 50%, um pouco menos de 50%, próximo a 50%, e a gente vê isso na prática. É o melhor tratamento que a gente tem de quimio perioperatória hoje,
mas na prática a gente tem que selecionar muito bem os pacientes, né, que vão ser indicados. É sempre importante a discussão multidisciplinar, como toda doença oncológica, né? E eu vejo muito assim, mesmo paciente, um ECOG 0, paciente super bem, uma boa performance, é um paciente que sente bastante, é um paciente que sofre bastante com esse tratamento, mas, enfim, nosso meio aí, eles têm conseguido fazer, pelo menos, os convênios autorizam também, é o que a gente tem de melhor. Eu vi que separaste ali, eu ia te perguntar, o T2N0, a gente pode considerar a quimio perioperatória, claro, não para todos os pacientes, eu acho que a cirurgia upfront é sempre uma boa discussão nesses casos, mas mesmo no T2N0, talvez um paciente jovem, uma boa performance, eu acho que valeria a pena a gente discutir o FLOT também. E, se eu não me engano, no trabalho ele aborda igual maior que o T2, né? A grande dificuldade é também conseguir caracterizar o T2N0, né? Às vezes, se a gente põe de ecoeda, facilita, mas correr a dúvida de se deixar como T2N0 e às vezes tu tem um T3, por exemplo, né? Exatamente. A gente é melhor ter se o paciente tem bom status, é melhor ter uma tendência a fazer quimioterapia perioperatória, eu concordo. Paciente mais jovem ou com ECOG 0, ECOG 1, talvez, né? A gente considerar isso aí, né? Mas parabéns, brilhante aula, sensacional, que legal que o professor vai disponibilizar ali, vai estar gravado também aqui nas nossas aulas, e parabéns mesmo, a aula é excelente. Te agradeço, Mariano, obrigado. Não sei se mais alguém tem mais alguma colocação. Na verdade, Mariano, eu queria, na verdade, contar com a experiência do professor aí e de outros colegas que estão mais envolvidos com as gastrectomias. Aqui é o Guinter que está falando, tá? Para falar um pouquinho do stomach partitioning, né? E como é que fica o pós-operatório desses pacientes. Nós fizemos uma o ano passado, se não me engano, e em função de muitos pacientes virem com tumores, como o professor comentou, e a gente sabe já pela literatura, muito avançados, e também a maior incidência dos tumores acaba acontecendo ali no antro e eventualmente no corpo, e menos deles em porções mais craniais do estômago. Como é que com esse paciente, do ponto de vista sintomático, se de fato a qualidade de vida deles, que a gente consegue na prática, com a experiência daqui dos colegas que fazem isso há mais tempo, ela é compatível com o que a gente vê nos trabalhos? Guinter, o gastric partition, a partição gástrica, né, que foi introduzida no Brasil através da escola do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, na minha opinião, é uma das evoluções, né, o chamado ovo de Colombo, né, para tumores avançados, porque se a gente pensar, e o Cássio mostrou ali no slide, que a partição gástrica ela não septa o estômago completamente, ela septa parcialmente o estômago, né? E ao septar parcialmente, ela evita de lesar todo aquele plexo nervoso situado na chamada pata de ganso, né? Que é todo aquele plexo que fornece a motricidade gástrica, né? Então, um dos problemas que a gente tinha na gastroenteroanastomose, com a partição completa do estômago, era que isso acabava não resolvendo. O paciente continuava com uma gastroparesia importante, fruto da lesão daquele plexo nervoso, e o problema é que ele tinha um tumor obstrutivo de antro, ele acabava desenvolvendo uma hipomotilidade gástrica e continuava com vômitos no pós-operatório. E até aquela gastroentero ser efetiva se passava muito tempo.
E o que a gente observa na partição gástrica, não, é o contrário. Que o paciente recupera a capacidade de se alimentar por via oral de forma mais precoce, né? Justamente porque o estômago não fica tão parético como ficava na questão, na gastroentero com a partição gástrica total. Essa é a grande vantagem da cirurgia de partição gástrica para tumores avançados, né? Isso começou na escola japonesa, foi introduzida no Brasil pela escola do HC da USP, e a gente está fazendo e faz em tumores avançados e, pessoalmente, a experiência, eu penso que a experiência seja boa, né? Claro, nós estamos falando na cirurgia paliativa, né? Nós estamos falando no espectro do tumor avançado, estamos falando de cirurgia para tumor precoce, obviamente que não. Mas é algo interessante, vale a pena, é um recurso muito importante que vale a pena se lançar a mão, sem dúvida nenhuma. A gente tem os residentes da cirurgia geral aqui também assistindo. Eu acho que é sempre válido a gente lembrar que é uma técnica boa para o esvaziamento gástrico, mas que a gente tem que considerar se é um tumor sangrando. Tumor que está sangrando, aí a gente já tem que pensar em ou fazer a ressecção paliativa, né? Ou em tumores irressecáveis, considerar a radioterapia para controle de hemostasia. Exatamente. Sempre importante a gente atentar a isso aí. É importante. E existe essa possibilidade, chamada radioterapia hemostática, né? Aqueles pacientes que têm tumor sangrante, e esses tumores em geral são avançados, às vezes irressecáveis. Então, nesse sentido, existe, né, a chamada radioterapia hemostática, ela não é 100% eficaz, mas é um recurso bem importante nesses casos avançados. São casos terríveis, né? Doença avançada, câncer gástrico. Infelizmente, o prognóstico desses pacientes, e nós fizemos um estudo que a gente publicou em 2004 na revista do CBC, nós fizemos um estudo de prognóstico dos pacientes que chegavam a nós na Santa Casa com câncer gástrico avançado. E nós mesmos nos surpreendemos com a sobrevida, sabe? A sobrevida média desses pacientes era de 4 a 6 semanas. É muito curta, muito curta. Por se tratar realmente de um tumor, né, cuja progressão mitótica, cuja biologia molecular é altamente agressiva, e talvez por isso seja um dos piores resultados na cirurgia de citorredução, porque ela acaba não influenciando no prognóstico de médio e longo prazo. Então, o que está se fazendo, isso é um avanço, a escola japonesa faz isso, na cirurgia primária, né, quando a citologia peritoneal é positiva, eles já indicam a peritonectomia com a quimioterapia intraperitoneal na cirurgia primária, né, na primeira cirurgia, mesmo que esse paciente não tenha implante. Né? Então, eles já fazem, né? Existe um estudo a esse respeito, e já foi publicado, inclusive, a peritonectomia numa primeira instância. Né? Do outro lado, eles também consideram, os japoneses também consideram o câncer gástrico estadio 4, ou seja, já com metástase, uma doença não cirúrgica. Né? Foi um trabalho do Dr. Sasako, né, que acabou se tornando um amigo pessoal nosso, e que realmente cirurgia ou não cirurgia no estádio 4 acaba não influenciando no prognóstico. Muito bom. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Eu não sei se a doutora Angélica quer finalizar. Acho que ela estava terminando a cirurgia ali, ela apareceu uma hora no bloco. Foi?
Ó, Eu não tô apareceu. eu não tô conseguindo ouvir vocês bem aqui, que tá muito barulho na sala. Tô conseguindo acompanhar mais ou menos, mas a parte que deu para ver foi muito bem, viu, Cássio? Muitos parabéns. Obrigado. Professor Weston, tem mais alguma colocação? Não, eu acho que é isso. Mais uma vez, parabenizar o Cássio aí, né? Mais uma vez, cumprimentar a todos, cumprimentar a Angélica e a ti, Mariana, pela excelência aí do programa teórico, que tem sido um dos pontos fortes aí da nossa residência, e da ideia muito feliz que vocês dois tiveram de concentrar esse programa teórico abrangendo as residências de geral, digestiva e oncológica. Então, parabenizar vocês também pela qualidade, né, das aulas que têm acontecido, e é isso aí. Vamos em frente, que nós estamos indo muito bem, não tem dúvida nenhuma. Parabéns para vocês também. Parabéns a todos aí. Eu acho que nós temos um serviço muito forte, né? Uma instituição grande, com potencial excelente aí para um grande aprendizado e formação de grandes cirurgiões, né? Excelente, sem dúvida nenhuma. Temos tudo na mão, a faca e o queijo na mão aí para fazer um grande programa cirúrgico. A Santa Casa sempre teve uma atuação cirúrgica muito destacada, mas agora com essa integração aí, isso ganha um potencial, né? O céu é o limite. Parabéns para vocês aí, sem dúvida nenhuma. Excelente. Bom feriado, feliz Páscoa a todos aí. Boa noite. Feliz Páscoa para todos vocês aí. Parabéns, professor. Parabéns, Mariano. Parabéns, Cássio. Boa noite. Um abraço. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado para vocês. Páscoa. Igualmente.